A sua estratégia financeira precisa mudar conforme a sua renda muda. O que funciona para quem ganha 3 mil por mês não é o mesmo que funciona para quem ganha 10 mil. E o que funciona para quem ganha 10 mil não é o mesmo que funciona para quem ganha 20 mil ou mais. Hoje eu vou te mostrar as estratégias certas para as 3 faixas de renda diferentes. Não importa em qual delas você está agora, entender as 3 vai te mostrar onde você está, para onde você vai e o que fazer em cada etapa do caminho. A primeira faixa é o de 3 mil a 5 mil por mês. A segunda é de 8 mil a 12 mil. E a terceira é 20 mil ou mais. Cada faixa tem um jogo diferente, vamos entender cada um. Faixa 1, 3 mil a 5 mil por mês. O jogo aqui é defesa e construção de base. Quem está nessa faixa de renda precisa entender que cada real importa. A margem é pequena e qualquer erro tem consequência imediata. Não tem espaço para desperdício. Não tem espaço para dívida cara e não tem espaço para improvisar. Existem 5 prioridades nessa fase e a ordem delas importa tanto quanto as prioridades em si. A primeira é eliminar dívidas caras. Cartão de crédito com saldo rotativo cobra mais de 400% ao ano no Brasil. Se você tem 3 mil de renda líquida por mês e está pagando juros de cartão, uma parcela significativa da sua renda está indo para o banco antes de você conseguir fazer qualquer coisa com ela. Esse dinheiro nunca vai construir patrimônio, ele só financia o lucro do banco. Antes de qualquer investimento, antes de qualquer outra decisão financeira, elimina a dívida cara. Cartão de crédito com saldo rotativo, cheque especial, empréstimo pessoal com taxa alta, isso vai primeiro. E tem um alerta que precisa ser feito. Compras parceladas no cartão sem juros parecem inofensivas, mas quando você empilha 4, 5, 6 parcelas de coisas diferentes, você compromete o salário dos próximos meses antes de recebê-los. Isso é dívida disfarçada de praticidade. Cuidado com isso. Segunda prioridade é montar a reserva de segurança ou de emergência. E aqui tem uma adaptação importante para quem está começando. O ideal é ter entre 3 e 6 meses de gasto guardados. Mas se você tem dívida e renda menor, uma meta mais realista para começar é 1 mês de gasto. Isso muda tudo, porque quando aparece um imprevisto, um pneu furado, uma conta médica, um eletrodoméstico que quebrou, você não precisa ir para o cartão de crédito e recomeçar o ciclo da dívida. Essa reserva fica em renda fixa com liquidez diária, CDB com liquidez diária ou Tesouro Selic. Não na poupança, porque existem opções igualmente seguras que rendem mais. O objetivo aqui não é rentabilidade máxima, é ter dinheiro disponível quando precisar, sem punição e sem burocracia. Antes da gente ir para a terceira prioridade, já deixa o like aqui, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo que pode mudar o resultado financeiro da sua vida. A terceira prioridade é começar a investir mesmo com pouco. 100, 200, 300 por mês. O valor não é o mais importante nessa fase, o hábito é. Você está treinando a sua mente a obedecer um comando. Todo mês, antes de gastar, eu separo dinheiro para investir. Esse hábito construído aqui vai valer muito mais do que qualquer aporte isolado. A quarta prioridade é entender o custo real do seu tempo. Quem ganha 4 mil por mês e trabalha 44 horas semanais está recebendo em torno de R$ 22 por hora. Sempre que você for decidir onde investir o tempo fora do trabalho, use esse número como referência. Um bico que paga R$10 a hora está te custando dinheiro em termos de oportunidade. Uma certificação ou habilidade que aumente o seu salário de 4 mil para 5 mil permanentemente vale mais do que qualquer renda extra eventual. A quinta prioridade é a previdência privada, especialmente se a empresa onde você trabalha oferece algum tipo de contrapartida. Algumas empresas contribuem junto com você, dobrando o que você aplica até certo limite. Isso é retorno imediato e garantido. Aproveita se tiver acesso. O objetivo dessa faixa de renda não é otimizar para sempre ganhar 4 mil. É construir os hábitos certos agora para que quando a renda aumentar, você já tenha os sistemas no lugar. Agora, faixa 2, 8 mil a 12 mil por mês. O jogo aqui é a automação e otimização. Nessa faixa, a maioria dos problemas básicos de sobrevivência está resolvido. Você paga o aluguel, o financiamento, cobre as contas, come bem e ainda tem uma sobra. O risco aqui é diferente do risco da primeira faixa. Não é mais o risco de não conseguir pagar as contas, é o risco de deixar o dinheiro escorrer sem perceber por que a margem é mais folgada e os erros não dói tanto no curto prazo, mas dói no longo prazo muito. A primeira grande decisão nessa faixa é automatizar os investimentos antes de ver o dinheiro. Isso tem um nome, se pagar primeiro. Funciona assim, você define quanto vai investir todo mês, e esse valor sai automaticamente assim que o salário cai na conta, antes de qualquer outro gasto. Não é o que sobra no final do mês, é o primeiro destino do salário. A meta aqui é investir entre 15% a 20% da renda líquida todo mês. Se você recebe 10 mil líquidos, isso significa 1.500 a 2 mil investidos todo mês
antes de qualquer coisa. Com essa disciplina mantida ao longo do tempo, o patrimônio cresce de forma consistente, independente do que acontece com o restante dos gastos. A segunda grande decisão nessa faixa é conhecer o seu número. Na faixa anterior, a pergunta era: vou conseguir pagar as contas esse mês? Nessa faixa, a pergunta muda: quando eu vou ser financeiramente livre? E esse número é possível calcular. Pega quanto você gasta por ano e multiplica por 25. Se você gasta 60 mil por ano, seu número é 1,5 milhão. Esse é o patrimônio que, a uma taxa de retirada segura de 4% ao ano, gera a sua renda atual sem depender do seu trabalho. Quando você sabe esse número, cada decisão financeira fica mais clara. Você consegue trabalhar de trás para frente e entender quanto tempo falta para a liberdade financeira, dado o seu ritmo atual de poupança. E o dado mais interessante é que a data da aposentadoria financeira depende muito mais da taxa de poupança do que o nível de renda. Quem poupa 20% da renda chega lá em aproximadamente 37 anos. Quem poupa 30% chega em 28. Quem poupa 50% chega em 17. O tempo é controlado pela sua decisão de quanto guardar, não quanto você ganha. Agora, ative o sininho do canal para não perder os próximos vídeos. O sininho está aqui em algum lugar, ative ele agora. A terceira grande decisão nessa faixa é usar os benefícios fiscais disponíveis no Brasil. O PGBL, por exemplo, permite deduzir até 12% da renda bruta tributável na declaração do imposto de renda. Se você declara no modelo completo e ainda não usa esse benefício, está pagando mais imposto do que precisaria. É dinheiro que poderia ficar no seu bolso, sendo entregue ao governo por falta de informação. Não estou dizendo que PGBL é o melhor investimento do mundo. Eu estou dizendo que o benefício fiscal precisa ser considerado na equação. E para quem está na faixa de tributação de 27,5, esse benefício tem impacto real e imediato na sua declaração. Agora, faixa 3, 20 mil por mês ou mais. O jogo aqui é eficiência fiscal e acumulação. Nessa faixa de renda, o maior gasto muitas vezes não é o aluguel, não é o carro, não é a alimentação, é o imposto de renda. Com renda acima de 20 mil mensais, boa parte do que você ganha está sendo tributado na alíquota máxima de 27,5%. E na faixa de renda mais alta, otimizar a carga tributária pode significar dezenas de milhares de reais por ano que ficam no seu bolso em vez de ir para o governo. A primeira estratégia nessa fase é usar todas as ferramentas de dedução disponíveis. PGBL é o máximo, dedução de dependentes, despesas médicas, educação, cada real dedutível reduz base de cálculo e o imposto a pagar. A segunda estratégia é diversificar a carteira de forma inteligente. Com patrimônio maior, a preservação de capital começa a entrar no cálculo junto com o crescimento. Isso não significa ser conservador, significa ter uma carteira com diferentes classes de ativos, cada uma cumprindo um papel específico. Renda fixa como âncora, renda variável para crescimento, proteção em ativos que sobrevivem a diferentes cenários econômicos. Uma referência prática: quem está construindo patrimônio e tem menos de 50 anos pode ter entre 70% a 80% da carteira em ativos de crescimento. Quem está próximo da fase de viver dos rendimentos começa a migrar para a composição mais defensiva, priorizando proteção do que foi construído. A terceira estratégia nessa faixa é planejar a sucessão e a tributação dos rendimentos. Dividendos de ações brasileiras são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Rendimentos de LCI, LCA, CRI e CRA também são isentos. Em patrimônios maiores, a composição da carteira para maximizar a parcela isenta de tributação faz diferença relevante no resultado líquido acumulado ao longo do tempo. E a quarta estratégia é nunca deixar de aprender. Patrimônio grande exige conhecimento proporcional. Quem tem 500 mil e não entende onde está colocando o dinheiro está correndo riscos que não percebe. Quem tem 2 milhões e não sabe o que está fazendo com eles está perdendo dinheiro de forma silenciosa todo mês. Educação financeira não é só para quem está começando, é ainda mais importante para quem já chegou. Resumindo, as 3 faixas, na faixa de 3 mil a 5 mil, o jogo é eliminar a dívida cara, montar reserva de emergência, começar a investir por menor que seja o valor e entender os custos do seu tempo e usar o que o empregador oferece de benefício. Na faixa de 8 mil a 12 mil, o jogo é automatizar os investimentos antes de ver o dinheiro, calcular o número da liberdade financeira, usar benefícios fiscais disponíveis e aumentar a taxa de poupança de forma consistente. E na faixa de 20 mil ou mais, o jogo é eficiência fiscal, diversificação inteligente da carteira, planejamento dos rendimentos isentos e preservação do que foi construído sem parar de crescer. Em todas as faixas, o denominador comum é o mesmo: método, consistência e clareza sobre onde o dinheiro está e para onde vai. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda para alguém que está em qualquer uma dessas faixas e ainda não tem uma estratégia clara para o dinheiro.
Porque a estratégia certa na faixa errada não funciona, mas a estratégia certa na faixa certa muda completamente o resultado. E se você quer dar o primeiro passo de verdade nos investimentos, eu criei um evento gratuito chamado Intensivão da Liberdade Financeira. É onde eu pego tudo que você viu nesse vídeo e coloco em prática com você, mostrando exatamente onde colocar o seu dinheiro de acordo com o que você tem hoje. É gratuito, é online e é o começo do método que já mudou a vida financeira de muita gente. O link está aqui na descrição, clica, faz a subscrição e eu te vejo lá.